pra reinar, nasci para conquistar. Olá, meu nome é César Augusto Rodrigues Silveira, mas todos me conhecem e me chamam de Gustavo Silveira. Eu tenho 36 anos, trabalho aqui no grupo DCM há 12 anos, comecei no final de 99, 2000. Eu tenho 5 filhos de 2 casamentos e pretendo ter mais. Assim, em Santos, em seguida, meu pai conseguiu comprar um apartamento no Guarujá. Moramos lá por uns 2 ou 3 anos. Como meu pai trabalhava no Porto de Santos, ele era supervisor de um armazém. Ele trabalhava muito, ficava dias sem ver meu pai. Então eu fui muito íntimo do meu pai até uma certa idade. Eu praticamente não conhecia meu pai, ficava mais com a minha mãe. Voltamos para Santos. Nessa época fomos morar, vendemos um apartamento lá. E foi na época que teve um negócio na política e bloqueou o dinheiro do meu pai. Não conseguiu comprar outro apartamento, perdeu esse dinheiro, estava na poupança, se não me engano. E fomos morar no bairro, no Canal em Santos, no bairro do Marapé, que é um bairro pesado. Na escola que eu fui estudar, no primeiro dia já me arrebentaram de porrada, me roubaram. Logo em seguida, minha mãe teve um problema de saúde, ela teve um câncer no útero, muito jovem, teve que passar por um tratamento psicológico, ela tinha que tirar o útero. Isso daí encerrava todas as chances dela ter um outro filho se ela quisesse, ela queria. Como tinha pessoas da minha família, que era da família da minha mãe, né, tias, tios, um era macumbeiro, o outro era de uma religião lá que tirava espírito, enfim. E aí impuseram sobre minha mãe que ela estava com um capeta, estava com um espírito ruim, essas coisas. E minha mãe, muito vulnerável, meu pai trabalhava demais, acabavam levando minha mãe, todo dia levavam minha mãe para um centro diferente. E fiquei com medo, né, da minha mãe. Isso daí afastou minha mãe do meu pai, me afastou e afastou meu irmão dela. E aquela família unida que ajudava todo mundo se destruiu. Mas minha mãe tinha síndrome do pânico pós-traumático, devido à operação que ela fez. Ela voltou com síndrome do pânico. Meu pai virou pai e mãe, ele lavava roupa, ele fazia comida, ele deixou de trabalhar tanto, se dedicou mais aos filhos. E aí, parei de estudar, né, na 6ª série, com 14 anos eu já era faixa roxa, o que já me habilitava a ser assistente da aula e já ganhar dinheiro com isso. Eu não trabalhava e eu vi que aquilo ali era meu sonho, era aquilo ali que eu queria fazer o resto da minha vida, ser um lutador profissional, ter a minha academia e viver aquilo. Então eu queria ganhar dinheiro, juntar dinheiro para me tornar dono de academia. Um primo meu que era empresário, tinha uma importadora. E aí eu comecei a trabalhar como atendente. Meu pai sempre duvidou muito da minha capacidade, falava que trabalhar com vendas é algo que você não vai para frente porque você não é registrado. Trabalhar com academia, ele falou que eu também era vagabundo. Meu pai saiu do emprego para pegar o fundo de garantia e construir uma casa de um terreno que ele tinha, que ele comprou enquanto casado, e montar uma mercearia. Ele construiu a casa, montou a mercearia e aí começou as coisas ficarem difíceis, porque imagina, o que ganha o dono de uma mercearia? E aí com meu pai a gente passou fome, passou necessidade, a gente foi morar num lugar, numa cidade chamada Praia Grande. Passado algum tempo, a gente morando lá, eu consegui comprar um carro, houve uma tentativa de assalto, tentaram assaltar meu pai e meu irmão, e nessa tentativa de assalto faleceu os dois. Meu pai reagiu e os dois acabaram vindo a óbito. E eu senti isso. Aí faleceu os dois, eu perdi meu pai, que era meu exemplo, e perdi o meu filho, né, que era meu irmão. Como eles demoraram para voltar, eu peguei a moto e fui. A 15 metros de distância, eu comecei a derrapar porque eu vi que era o meu carro. Tinha um corpo no chão, eu fui correndo, abracei meu pai, já estava com o corpo frio. E a ambulância que eu vi saindo estava com um dos ladrões, porque se envolveram num acidente, foi coisa feia. E eu perguntei, cadê meu irmão, cadê meu irmão, cadê meu irmão? Os caras falaram na ambulância, já foi a primeira ambulância. Fui até o PS, cheguei no PS, levei o segurança da porta no peito, levei o segurança de dentro no peito. Ninguém conseguiu me segurar. Aquele negócio, quando você está decidido,
ninguém te segura. Então ficando todo mundo para trás. Eu entrei na sala de UTI, o corpo do meu irmão batendo na maca de ferro, pulando, tendo convulsão, porque perdeu parte da massa encefálica, e meu irmão estava na mesma situação. Eu olhei nos olhos do meu irmão que estava vidrado, olhando, o médico falou: essa é a medicação mais forte que temos nesse hospital. Se ele depende dele, ele vai ter que querer viver, porque é morte cerebral. Eu segurei no pé do meu irmão, todo ensanguentado, olhei para ele e falei: filho, morre, que você não vai querer viver assim. Morre, que você não vai querer viver assim. E ele parou na hora e apagou. Eu cheguei a ouvir assim: pô, por que ele morreu? Não morreu você, né? Meu irmão era bonitão. E fui enterrar os dois. Cara, eu tinha que pedir de cheque emprestado para pagar o enterro dos dois predatados, que eu estava quebrado, não tinha dinheiro. Eu fui humilhado, porque para pagar o enterro das duas pessoas não é um valor pequeno, né? E para mim, então, que era quebrado, era como se fosse impossível. Não retornei para casa, não fui para casa. E eu fui viajar para o Nordeste, conheci minha família. Meu pai me deixou uma casa de herança lá. Eu fui até lá a convite de um tio meu que é médico, bem sucedido lá. E aí comecei uma vida nova. Médico, fui lá para a cidade dele, fiquei lá com ele. Durante um tempo ele de imediato falou: olha, você é bem comunicativo, você conversa bem, vou te colocar para trabalhar. E eu convivi com esse cara aí durante 8 meses. E aí eu vim para cá, fui para Ribeirão Preto e... São Paulo é São Paulo, é outra coisa, não voltei. Cheguei aqui em São Paulo, abri um jornal primeira mão, procurei uma pensão. No ônibus indo procurar emprego, eu vi no jornal lá, trabalho para ser vendedor. Eu tinha dinheiro para ir, mas não tinha dinheiro para voltar de ônibus. Eu voltei andando da Praça da Sé até o Tatuapé, para ter o dinheiro de vir no outro dia. E aí começou, peguei uma pasta, fiz um treinamento na Porto Seguro, fiz um treinamento na Marítima, de técnica de venda. Se eu vendesse, eu comia um churrasquinho grego e tomava 20 suquinho, que era de graça o suco. Tomava suco pra caramba e comia churrasquinho grego. O Ronaldo, ele era, se eu não me engano, ele era presidente, diretor de uma empresa, de uma cooperativa ou algo similar, que tinha o relacionamento com os donos da empresa onde eu trabalhava. Isso, o Ronaldo muitas vezes conversava comigo e falava: pô, Gustavo, você é fera, você é bom, por que você não vem conversar comigo? E na verdade ele tinha uma outra oportunidade, que ele já conhecia a DCM, ele já conhecia o Aldo e queria que eu fosse fazer uma entrevista com o Aldo. E aí eu comecei uma história de vitória. E aí eu passei a ganhar muito dinheiro. Era colar de ouro, corrente de ouro, cordão de ouro, anel de ouro, relógio de ouro, sapato de bico fino, terno de... Então, mudou, hein? Mudou muito. E aí eu dei uma relaxada e eu fui abrir o meu negócio. E aí mais uma vez eu relaxei. Quando eu relaxei, os negócios começaram a vir pra frente, eu achando que já estava tudo... Já podia me aposentar. Mais uma vez eu dormi, e aí os negócios vieram abaixo, eu já não tinha mais força, e aí eu acabei ficando devendo muito mais do que eu investi, muito mais. Passei fome, passei necessidade, perdi, cheguei a ter 6 carros, eu perdi os 6 carros. Eu tenho um filho especial que tem paralisia cerebral, ele usa cadeira de rodas, e que se meu irmão estivesse vivo, se ele continuasse vivo, ele teria o mesmo problema que meu filho tem hoje, paralisia psicomotora. Meu filho, ele nem hoje nem nunca ele vai conseguir ter a coordenação motora perfeita, ele não consegue se alimentar sozinho, ele não consegue andar, faz terapia de 3 a 7 terapias em uma semana, todo dia tem terapia. Quando eu não levo de manhã, minha esposa leva. Eu tenho que trocar de cadeira de rodas de 6 em 6 meses, custa 3 mil cada cadeira de rodas, tem que fazer uma adaptação para ele. Eu ganhei um carro do Aldo de presente,
por eu ter feito um trabalho com ele há bastante tempo. Olha, eu vou falar para você, eu não consegui nem agradecer, acho que ele até levou a mal, ele falou, um grosso mesmo, porque eu não consegui agradecer, eu fiquei sem ter que falar, aí caiu minha ficha só no outro dia que eu fui acreditar, né? Eu ganhei um outro carro, ganhei um Subaru da DCM também, eu tenho os dois, né? Pra mim é como se fosse um troféu. Desde o começo da primeira empresa, lá de trás que eu comecei com o Aldo, ele sempre fez a reunião matinal, sempre. Eu aprendo todos os dias, todo dia eu aprendo com o Aldo, todo dia eu aprendo com o Ronaldo, todo dia eu aprendo com o Evandro, todo dia. Eu tenho computadores pela casa, eu tenho TVs pela casa, eu tenho 2 carros, eu ainda preciso comprar esse ano, eu quero comprar uma moto, uma 600. Lutar muito para poder deixar meu nome nessa história, na história da minha família. Mostrar o antes e o depois. Eu sempre fui um derrotado que quando você é uma semente boa, num lugar bom, não tem como dar errado. Eu nasci para vencer. Eu nasci pra vencer, nasci pra reinar, nasci para conquistar.